Ok? O negócio é o seguinte. Eu tive falando esses dias sobre a misericórdia de Deus, né? Concernente ao povo dos quase 1000 anos, certo? Então é o seguinte. Hoje é 18 de novembro de 2024, né? Graças a Deus eu tô aqui com saúde, certo? E tô aqui com saúde. E entre as montanhas da Serra da Mantiqueira, né? Tô bem próximo a Campos do Jordão aqui, num vale entre as montanhas e próximo a Campos do Jordão, bem pertinho. Mas vamos lá. O que eu quero dizer é o seguinte: nós não podemos achar que o vitupério de Cristo, que ele passou, cuspiram na cara dele, deram tapa na cara dele, arrancaram-lhe as barbas, né, de acordo com Isaías 50, né? E de acordo com Isaías 52, 53, né? Cuspiram na cara dele. Nós não podemos entender isso, tá? Como se fosse um ato de covardia da parte de Cristo ou daqueles que querem seguir a Cristo. Tá? Porque os discípulos se tornam igual ao mestre, isto é, passa pela mesma condição do mestre, bebe o mesmo cálice amargo do mestre, que é o sofrimento. Só que Jesus veio estabelecer um novo mandamento através de seu sangue. Ele estabeleceu o não revide, não vingar a nós mesmos. É duro isso, porque passa na cabeça da gente, que é homem, né, mulheres também, a vingança. Isso está na condição humana, na naturalidade do corpo humano. O corpo humano, ele tende a querer se vingar. E nós não podemos escandalizar com as atitudes de Jesus. Bem-aventurado aquele que em mim não se escandaliza. Disse Jesus isso. Por quê? Ele veio cumprir, fazer a vontade do Pai. Tá? Estabeleceu um novo mandamento através de seu sangue, da qual ocorreu na festa dos pães asmos, na Páscoa. Ele estabeleceu um novo pacto. Moisés é passado agora. Agora é um novo mandamento. Tá? Por meio do sangue de Cristo, o Salvador, o Filho de Deus. Tá? A salvação vem dos judeus. João 4, 22. Então é isso. Nós não podemos interpretar mal lá em Mateus capítulo 5, né? Ele oferecia a face. Se alguém bater na tua face direita, oferece-lhe a esquerda, ou vice-versa. Em Lucas capítulo 6, a mesma coisa. Então, não vai pensar que isso é covardia da sua parte. Tá? E isso é a lei que ele estabeleceu para aqueles que querem herdar a vida eterna, conforme Isaías 33. Está correspondendo a Isaías 33. Quem habitará na Jerusalém? Nas labaredas de fogo, né? Na Jerusalém celestial? No reino celestial? Quem habitará lá? Não é brincadeira não. Eu estou ansioso pelo milênio de Cristo, o estabelecimento. Né? O homem hoje está vivendo pouco. Né? Foi resumido a idade do homem. O homem hoje não vive. Hoje é raro os que chegam a 100, cento e poucos anos. Então é isso, gente. Eu estou muito feliz por ter conhecido o Evangelho, né? E por Deus ter me dado revelação através de seu Filho Jesus. Graças a Deus. Sou um homem muito falho. Dependo da misericórdia de Deus. Né? Eu não vou dizer para você que eu não penso
Quando uma pessoa me trata mal aí, eu falo qualquer coisa para mim, vai dizer que eu não penso qualquer coisa, não revide, penso. Mas eu clamo a misericórdia de Deus para Ele não permitir que eu revide. Tá? Porque não é fácil, meus queridos. Não é fácil. Né? Eu vou falar uma palavra em hebraico aqui. Se eu tiver errado, me perdoe. Shame ogoi, meshiabá al-hanaim. Significa, ouve ao povo que o Messias vem sobre as nuvens. Então eu estou nessa esperança. Sabe, gente? Eu estou nessa esperança. Sou descendente. Não estou falando isso para querer me engrandecer, não, viu? Hoje não tem especial. Jesus Cristo é o único especial. Hoje não existe mais uma raça eleita. Acabou isso. Ó, o judeu, ó, os americanos, ó, os árabes. Não, 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 não. Nenhuma raça hoje é especial. Tá? Eu vejo pessoas querendo pregar aí que o reino vai se estabelecer na América do Norte. É um pessoal aí de uma doutrina aí. Misericórdia. Não. Jesus vai tomar o lugar no Monte Moriá, no fim dos dias, e vai estabelecer o milênio e vai sentar lá no trono de Davi. Por isso que os judeus estão em parte cegados para tomar conta lá no Oriente Médio, né? Lá em Jerusalém. Ele vai tomar conta lá. Então, é isso que eu estou dizendo, gente. Não é brincadeira. Não é fácil. Tá? Eu estou tentando pregar o Evangelho por ordem cronológica. Eu estou tentando fazer isso. Sabe? Estou tentando pregar por ordem cronológica. Dentro de uma base de esclarecimento. Não quero pregar de qualquer maneira. Princípio, meio e fim que eu quero pregar. Então é isso que eu estou dizendo. Voltando ao assunto. Não toma o Evangelho como um ato de covardia. Se você sofreu uma 1 Pedro capítulo 3. Se você é injuriado, você fazendo bem, eles interpretam que você é contado como um criminoso. Né? Jesus foi crucificado como criminoso. E ele não era criminoso. Às vezes, hoje em dia, muitas vezes quer pegar você e colocar como um criminoso. 1 Pedro capítulo 3, lê para você ver. Não é fácil não. Você está fazendo bem e eles te colocam como criminoso. Não é brincadeira. Então, o Evangelho é estreito, as portas é estreita. Tá? Se eu falar para você que não passa na minha cabeça o revide, eu estou mentindo. Jesus mesmo, quando ele estava no monte Getsemane, o anjo de Deus estava ali confortando ele. Tá? Porque havia 2 anjos que acompanhou o nascimento de Cristo aqui na terra, de João Batista e de Jesus. Foi o anjo Gabriel, tá? E teve mais um, que eu acredito eu que seja o arcanjo Miguel, que estavam lá guardando a pedra, para que tudo ocorresse bem, né? E cumprisse a escritura e ele fosse ressuscitado. Aqueles 2 varões lá. Isso, não estou querendo colocar isso como uma doutrina. Penso eu e acredito que seja. Um eu sei que é Gabriel, o outro eu arrisco dizer que é arcanjo Miguel, conforme Judas capítulo 1:9, em que o arcanjo Miguel disputava acerca com Satanás, porque Satanás queria saber do corpo de Moisés, e o arcanjo estava confrontando ele e repreendendo ele. Porque ele não tinha nada a ver com isso. Tá? Então eu acredito que Jesus a mesma coisa. Os 2 anjos estavam guardando ali o anjo Gabriel e o arcanjo Miguel, guardando a pedra, né? O túmulo de Jesus Cristo, para que as profecias viessem a ser cumpridas, tá? E ele ressuscitasse. Tá? Tanto que eles falaram para os apóstolos lá, ele disse para vocês ir lá para Galiléia encontrar com ele lá, onde ele iniciou o ministério dele, depois que ele foi batizado por João Batista. Então, gente,
É o que eu estou dizendo para vocês. Eu sou um mero mortal, um homem falho, né? E eu volto a dizer que Jesus, ele estabeleceu um novo mandamento. Tá? Mateus capítulo 5, tá? Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7, João capítulo 3, João capítulo 7 e João capítulo 12. Ele fala de um novo mandamento. E João capítulo 13, versículo 34 e 35, que refere-se a esse novo mandamento. Então é isso, não toma o evangelho como um ato de covardia, mas é loucura isso, você tomar um tapa na cara, tomar uma cuspida na cara e não revidar. Mas você tem que estar sob a unção do Espírito de Cristo para poder suportar isso. Né? Se eu estiver pregando um exemplo, o evangelho, e se chegar a minha hora de morrer, né? Eu não vou resistir. Eu sei que Jesus vai estar comigo ali. Da mesma forma em que Pedro foi revelado para ele que ele iria morrer. Certo? Lá em João capítulo 21, tá? É dito ali, né? Que quando ele era jovem, ele ia para onde ele queria, mas quando ele chegou a ser velho, alguém tem que te levar para onde você não quer ir. Significando de que morte que ele iria glorificar a Deus. Tá bom? Tá vendo? Jesus diz lá em Mateus também, né? Não temais os que matam o corpo, porém não pode matar a tua alma. Mateus capítulo 5, versículo 28 a 30, a 31. E Lucas capítulo 12, versículo 1 a 4. Não temais os que matam o corpo. E João capítulo 16, 1 a 4. E Mateus capítulo 24. E Marcos capítulo 13. E Lucas capítulo 17. E Lucas capítulo 21. Fala acerca daqueles que querem servir Jesus. Muitos dos discípulos pagariam com a vida, como Estevão foi morto. Tá? E Tiago também foi morto. Foram perseguidos até a morte. Porque não há perseguição sem causa de morte. O perseguidor leva o perseguido à morte. Né? Segunda Timóteo capítulo 2, 19 e 2 Timóteo capítulo 3, 12 e Atos capítulo 14, 22. Padecerão tribulações aqueles que pregam o evangelho. Tá? Então não é fácil, não é brincadeira, tá? Eu estou lutando para poder servir a Deus, né? Estou sozinho, porque você vai pregar a verdade, as pessoas nem todos vão querer aceitar, tá? Estou sozinho, né? Eu tentei trazer um pessoal aqui para minha cidade, eu arrumei tudo para eles. Presta atenção para vocês verem. Eu não vou falar o nome do ministério. Eu arrumei uma casa minha que eu alugo, né? Eu peguei essa casa, até então eu queria trocar essa casa aí numa caminhonete, mas acabou não dando certo, eu desisti. Eu tenho até um vídeo meu falando de troca de uma casa, então. Eu estava louco para dar uma caminhonete, porque eu sou fã de caminhonete. E então essa casa uma casa enorme, ela tem 22,50 metros de comprimento por 7 de largura, tá? Banheiro, quarto, suíte, tudo de linha, né? Só a pedra da cozinha, verde batu, paguei R$5.000 só na pedra da cozinha. Então, tudo muito bem arrumado, né? Dá em 2 ruas e tudo mais. Esse pessoal que eu estava querendo trazer para a minha cidade, para poder estabelecer igreja, eu não ia cobrar o aluguel deles. Eu ia falar para eles ficarem na casa, com tudo por minha conta. Eu ia falar para eles, eu não ia cobrar nada. Só que eles iriam pagar água, luz, eles iam pagar, para pôr no nome deles. E por um fator, o que aconteceu deles recuarem? Porque eles disseram para mim que eu tinha que batizar de novo. Aí eu fiz uma pergunta, mas como que você prova que eu tenho que batizar de novo? Aí começou.
para lá e para cá acerca do batismo. Imagina, aí eu comentei com eles, imagina se nós fôssemos rebatizar todos os discípulos de Jesus que Judas Iscariotes batizou. Judas expulsava demônio, curava enfermo, ressuscitava morto e batizava. Aonde que está escrito isso? João capítulo 3, 22, 26, João capítulo 4. E quando Jesus chamou os 12 apóstolos para pregar para a nação de Israel, eles já faziam isso automaticamente, eles batizavam e faziam esse serviço. Aí você vai ler Marcos capítulo 3, Marcos capítulo 6, Mateus capítulo 10, capítulo 9, Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 10, a chamada dos 12 apóstolos. Né? Então eles faziam isso. Eles batizavam, curavam enfermo, ressuscitavam morto. Tá? Para você ver. E aí? Você vai agora. A Bíblia fala em Efésios 4, 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Eu vou batizar de novo? Não tem base para batizar de novo. Tá? Agora, Atos capítulo 18, 25 e Atos capítulo 19, ali fala dos discípulos de João que foram rebatizados. Mas tem uma explicação para isso. Foram rebatizados porque a lei de Moisés ela passou e o ministério de João durou. O ministério de João durou até a sua morte. Está entendendo? Então, quando Jesus introduziu, depois que Jesus morreu, ressuscitou, tudo que era debaixo da lei de Moisés, e João estava debaixo da lei de Moisés, tá? Todos que vêm debaixo da lei de Moisés têm que ser batizados de novo. Não é que tem que ser batizado de novo. Né? Os que estavam com Jesus, os 12 apóstolos, e somente João, André e o apóstolo Pedro, que até então, onde eu sei, eles saíram debaixo dos ensinamentos de João e passaram para Jesus. João ainda falou, não, convém que eu diminua e ele cresça. João capítulo 3, versículo 13. Capítulo 30. Então, esses dois discípulos, João não refutou. Não, vocês não têm que seguir. Não. Pelo contrário. Né? Quando eles ouviram que Jesus era o Cordeiro que ia tirar o pecado do mundo, o apóstolo Pedro e André foram seguir Jesus. E André e Pedro foram rebatizados? Não. Era o mesmo batismo. Só que quando eles estavam com Jesus todo o tempo, até o final do seu ministério, eles não tinham necessidade, porque Jesus deu autoridade para eles. Agora, os discípulos de João Batista, que encontraram com os apóstolos depois da morte e ressurreição no livro de Atos, eles tiveram que ser rebatizados. Por quê? Porque a lei de Moisés foi cumprida no que se refere ao sacrifício. Jesus era o Cordeiro. Então eles tinham que ser rebatizados. Por que eles tinham que ser rebatizados? Porque a lei de Moisés passou, não tinha mais validade. Entendeu? Eu não vou entrar em detalhe agora, porque é profundo, vai tomar meu tempo. Então o que eu quero dizer é o seguinte, esse ministério, por exemplo, que rejeitou isso, o que acontece? Esse ministério, eu dei tudo para eles aqui. Arrumei tudo para eles. Tudo. Uma casa enorme para a igreja ficar. Um quintal, uma área de 500 metros quadrados. Tá? Dá em 2 ruas, entrada, tudo, garagem, tudo para eles. Mas por que eu não me submeti a me batizar de novo? Se eu me batizasse de novo, eu ia estar sendo contra Efésios capítulo 4, versículo 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Depois da morte, a ressurreição e da promessa, inicia-se o batismo em nome de Jesus Cristo. Aí eu ia para um ministério que não tem
Eles ensinam bem, mas na parte de batismo, infelizmente, eu tenho que dizer que não está conforme os 12 apóstolos. Não está, não passou pelo crivo dos 12 apóstolos, infelizmente. Aí houve isso, então eles rejeitaram a minha proposta. Eu não liguei. Estou tocando barco, são excelentes pregadores, pregam muito bem, mas por causa dessa questão de doutrina eu estou sozinho. Porque eu defendo o crivo dos 12 apóstolos. Tudo tem que ser examinado se está realmente pela voz dos 12 apóstolos. Se não tiver, dos 12 primeiros apóstolos. Tá? É claro que Judas, quem entrou no lugar dele foi Matias. Tá? Os 12 primeiros apóstolos que eu falo é ali de Atos para frente. Tá? Não é o de antes, não. Os 12 primeiros apóstolos, antes de Jesus cumprir uma coisa, eles não tinham recebido a promessa. Depois da morte e ressurreição, os 12 apóstolos, menos Judas, e Matias no lugar de Judas, esses receberam a promessa, receberam o poder. É esses 12 novos apóstolos, depois da morte e ressurreição e da promessa que eu quero dizer. Tá? Os 12 apóstolos receberam a promessa lá em Jerusalém, tá? No templo, tá? 120 almas lá em Pentecostes ali. Tá bom? Capítulo 1, versículo 15. Capítulo 1 de Atos, versículo 15 a 26. Tá? Ali mostra, e você vai no capítulo 2 de Atos, você vai ver ali. Né? Esses 12 apóstolos que estavam ali, aquelas pessoas receberam o poder para dar início ao Evangelho, iniciando em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Tá bom? O Evangelho chega para nós hoje. Agora, eu estou tendo cuidado de pregar conforme porta estreita. Eu prego ao pé dos 12 apóstolos e do nosso Senhor Jesus Cristo, a base do Evangelho, que eu creio. Tá? É isso que eu estou tentando, eu não estou querendo criar nenhum novo ministério, não. Eu simplesmente estou pregando aquilo que está escrito. Tá? Não quero ser o bambambam, porque vários aí teólogos vêm conversar comigo lá na cidade, já reuniu lá 3, 4, 5 teólogos comigo, mandaram sentar na mesa, eu falei muito obrigado, fui tomar meu açaí ali, então tudo conversando comigo, vem conversar e tal. Não dou moleza para ninguém. Tá? Alguns, quando encontram comigo, corta a volta. Né? Também não procurei, eles que vieram me procurar, a espada comeu. Tá? Eu tenho compromisso com a verdade, eu não tenho compromisso com 4 paredes para um ministério estabelecido por ideias. O que eles acham? Não, eu não prego o que eu acho, eu prego o que está escrito. Por isso que eu estou sozinho. Tá? Eu não sou de brincadeira. Quando eu falo de pregar a verdade, é pregar as escrituras sagradas, cara. Tá? Até agora, aqui na cidade, todos que vêm aí, a minha procura aí, tá? Não passa comigo na ponte, não. Né? Poderão andar 2 juntos se não estiverem de acordo? Parece que é Amós capítulo 3, né? Eu não sei, se não for, vocês me perdoam. Poderão andar 2 juntos se não estiverem de acordo? Como é que vai andar comigo se não está de acordo com os 12 apóstolos? Com a doutrina dos 12 apóstolos? É o que eu prego. Eu não agrado ninguém, não. Atos 4,19, Atos capítulo 5, 29. Tá? Nós não tem que agradar ninguém, não. Agradar o Senhor. Agradar aquele que fez os céus e a terra. Tá bom? Porta estreita. 7 de Mateus e 13, 24 de Lucas. Tá? Porta estreita. Se não me engano, deve ser isso. Tá? Se eu estiver errado, às vezes eu prego aí, às vezes eu falei alguma coisinha errada, gente, mas não é porque é na pressa, né? Porque eu estou com a Bíblia aqui, mas se eu for ficar soletrando Bíblia aqui, graças a Deus eu consigo trazer a Bíblia dentro da minha mente. Né? Por misericórdia de Deus vivo. Às vezes eu começo a andar, eu começo em Gênesis, vou no princípio, meio e fim, Deus vai me fazendo lembrar, eu ando nas escrituras inteiras.
É assim que eu sou. Eu sou um pregador que, de acordo que o Espírito de Deus vai me fazendo lembrar, eu vou andando nela. Aí vai acontecendo. É o Senhor através de mim pregando. Eu não agrado ninguém. O profeta, ele não vem para agradar ninguém, ele vem para agradar a Deus. Tanto que Balaão, quando estava fazendo a vontade de Deus, né, aquilo que Deus me mandar falar. É isso que eu estou dizendo. Entendeu? Eu não posso pregar o que eu acho, eu tenho que pregar o que Deus mandou falar, o que está escrito. Amém? Tá? Chameu o Goi, Mishiabá ao Ha'anaim, ouve ao povo, que o Messias vem sobre as nuvens. Natanael israelense, homem sem dolo. João capítulo 1, versículo 27. Amém. Deus seja louvado. Amém. Eu vou cantar uns salmos aqui, qualquer hora dessas, no sacro, Salmo 63. Ele começa assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há. Oh, glória a Deus, aleluias, amém. Qualquer hora dessa eu vou cantar esse salmo inteirinho. Inclusive eu canto os 150 salmos dos meus ancestrais, os hebreus, amém.